Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O IBGE divulga uma prévia do censo. E indica que somos 208 milhões de brasileiros. O país termina o ano com um recorde de mortes por dengue. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende o porte de armas em Brasília no período da posse presidencial. A Polícia Federal conclui o inquérito sobre a mentira do presidente Jair Bolsonaro ao ligar a vacina anti-Covid ao vírus da AIDS. O MDB indica mais 2 nomes para a equipe do governo Lula. Jader Filho para o Ministério das Cidades. Renan Filho para o dos Transportes. O Papa Francisco afirma que Bento XVI está muito doente e pede orações. O Jornal Nacional está começando. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube, Prime Video, desta quarta-feira, 28 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para o reforço da segurança para a posse de Lula. A pedido do novo governo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o porte de armas no Distrito Federal. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional no dia 1º. E nenhum policial militar do Distrito Federal estará de folga ou de férias. Todos foram convocados. Falamos também sobre as investigações que apontaram Jair Bolsonaro cometendo crime quando ele associou a vacinação contra a Covid a um risco maior de contrair AIDS. O inquérito da Polícia Federal foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, o presidente negou que vai embarcar para os Estados Unidos nesta quarta-feira. Hoje, ele se reuniu com aliados, mas não teria sido uma despedida. Certo mesmo é que o Gabinete de Segurança Institucional já autorizou a viagem de uma agente para Miami. O Papa Emérito Bento XVI teve piora no estado de saúde e o Papa Francisco pediu orações. Os Estados Unidos estudam restringir a entrada de viajantes da China. O motivo? A alta de casos de Covid no país asiático. Notícia ao vivo, reportagens especiais, análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Quarta-feira, 28 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atende pedido de equipe de Lula e proíbe porte de arma no Distrito Federal até 2 de janeiro. Posse do presidente eleito terá reforço da Força de Segurança Nacional. Com a possível viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, eis a questão. Quem irá passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva? Líderes do PSD, MDB e União Brasil negociam com o governo eleito uma vaga no alto escalão. Em jogo estão os ministérios do Planejamento, Transporte, Turismo e Cidades. Com atraso de 2 anos, prévia do censo do IBGE aponta que Brasil tem quase 208 milhões de habitantes. O valor do litro da gasolina deve ter acréscimo de 70 centavos com fim da isenção do PIS e do COFINS em 1º de janeiro. Medida foi determinada por Bolsonaro para valer apenas no ano eleitoral. Polícia Federal conclui que Jair Bolsonaro atentou contra a paz e incentivou o crime ao associar vacina contra a Covid-19 ao vírus da AIDS. Olá, boa noite. Hoje recebemos o jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Olá, muito boa noite para você. Agora 6h03 no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o All News, seu programa diário de informação sobre política, Brasil, tudo que está acontecendo por aqui. E eu sou a Gabriela Varela, te acompanho aqui nessa semana de plantão. A gente está quase chegando ao ano novo, quase chegando à posse do presidente eleito, mas ainda tem muita informação por aí, movimentação nos ministérios e também no governo que está saindo agora nesse sábado. Hoje que é dia 28, deu um branco aqui, né? Dia 28 de dezembro, que é quarta-feira, eu trago os principais assuntos dessa quarta-feira. Eu começo falando a respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas antes disso, só para não deixar de te convidar, né? Se você quiser participar do programa, claro, você pode mandar a sua mensagem para cá, tanto comentando no nosso chat, por onde você nos assiste agora, ou ainda usando
o WhatsApp, mandando uma mensagem para mim pelo número que está na sua tela, 11 91355 0557. Também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, por onde você quiser. E eu começo falando então, agora sim, voltamos para as notícias, a respeito da Polícia Federal, que concluiu o inquérito que apontou incitação ao crime por parte do presidente Jair Bolsonaro ao associar falsamente as vacinas contra a Covid-19 ao vírus HIV. Essa informação falsa, ela foi divulgada por Bolsonaro durante uma live em outubro de 2021, e ele também disse nessa mesma transmissão, sem apresentar provas, que a maioria das vítimas de gripe espanhola não tinha morrido em decorrência da doença, mas sim por uma pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara. Isso mesmo. O presidente ele foi intimado a depor no início do mês, mas não respondeu, e por causa disso a Polícia Federal considerou que Bolsonaro optou pelo direito de permanecer em silêncio. O documento da PF ele foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A gente conversa sobre esse e outros assuntos também com o professor Walter Mairovich e também com o Leonardo Sakamoto, que vão... Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa tarde para você, agora são 5h40 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui a edição desta quarta-feira de Os Pingos nos Is, hoje dia 28 de dezembro de 2022. Um abraço especial para você ligado aqui no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is. Você sabe, são os nossos primeiros 20 minutos de conteúdo exclusivo para você ligado aqui no canal do Pingos. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite, inscreva-se aqui no canal, curta sempre os nossos vídeos, as nossas transmissões, aperte o botão do like que fica aqui abaixo do player. É só o começo da edição de hoje de Os Pingos nos Is. Estaremos juntos por aqui até às 8 da noite. Hoje comigo, Coronel Gerson Gomes, o Roberto Mota e mais tarde teremos também a companhia do Tomé Abduch. Nosso primeiro destaque de hoje é o seguinte: um grupo de 30 deputados do PL quer lançar um novo candidato na disputa à presidência da Câmara, Luiz Felipe de Orleans Bragança. O parlamentar confirmou a informação nesta quarta. Os políticos que apoiam Luiz Felipe estariam insatisfeitos com a possibilidade de compor o mesmo bloco do PT que também apoiará a reeleição de Arthur Lira. O deputado afirmou que sua candidatura é para representar a vontade do eleitor que não quer ver a casa vendida para o executivo ou subjugada pelo judiciário. Coronel Gerson Gomes, direto da Flórida, já com a gente por aqui. O que achou dessa decisão, coronel, dos deputados, dos parlamentares do PL, do grupo de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que, para evitar apoio a Arthur Lira, dada essa aproximação que nós tivemos, né, depois da eleição, depois do segundo turno de Lira com o PT inclusive vai apoiar a candidatura de Lira, tenta viabilizar agora um outro nome. É possível que seja o do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É uma escolha acertada. O que achou desse gesto, coronel? Boa tarde. Brasil cria 135 mil empregos formais em novembro. O número de trabalhadores com carteira assinada é recorde, 43 milhões. Saque do PIS/PASEP pode ser feito até amanhã. Veja se você tem direito. Bandidos que atiraram contra empresário em Porsche blindada deveriam estar presos por outro crime, mas tinham sido liberados pela Justiça. Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional para reforçar a segurança na posse de Lula. Supremo proíbe porte de armas no DF até o dia 2 de janeiro. A definição dos últimos ministérios: Carlos Lupe, do PDT, aceita convite para a Previdência, MDB indica Jader Barbalho Filho para a Cidade e Renan Filho para Transportes. Papa Francisco diz que Bento XVI está muito doente e pede orações aos fiéis. Na Venezuela, bonecos do ditador Nicolás Maduro são distribuídos para crianças como presente de Natal. Na série especial, a conclusão do projeto Band nos 200 anos da independência. Foram 80 grandes reportagens, programas especiais e um documentário. E um refresco no verão no Rio de Janeiro. A reabertura do Piscinão de Ramos, que estava em reforma. O Jornal da Band está no ar. Veja no SBT Brasil. Supremo Tribunal Federal proíbe porte de arma na posse de Lula. Suspeito de assalto é morto por delegado em São Paulo. Papa Francisco pede orações para Bento XVI por causa da saúde frágil. Hospitais lotados com descontrole da Covid na China. Números prévios do IBGE apontam para uma população de 207 milhões de brasileiros.
uma reportagem sobre os desafios para o novo governo na educação. Eu espero por você. E veja agora outros destaques do Rede TV News. Alexandre de Moraes suspende o porte de arma no Distrito Federal durante a posse de Lula. O uso da Força Nacional é autorizado para garantir a segurança. Combustível mais caro em 2023. Isenção de tributos federais sobre a gasolina, etanol e diesel não será renovada. Governo sanciona a lei que permite e regulamenta a telesaúde no Brasil. A medida vale para todas as profissões da área. Papa Francisco pede orações para Bento XVI. Estado de saúde do Papa Emérito é grave. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Os bombeiros de Minas Gerais entraram hoje no 4º dia de buscas pelo menino Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, que desapareceu durante um deslizamento de terra em Antônio Dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da equipe de transição e proibiu o porte de armas em Brasília até o dia 2 de janeiro. A decisão começou a valer às 6 da tarde de hoje e vai até 2 de janeiro em todo o Distrito Federal e atinge todas as pessoas, incluindo colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Só poderão portar armas os policiais, agentes das forças de segurança. Quem desrespeitar a regra pode ser preso em flagrante. O pedido foi feito ontem pelo novo governo, que citou os atos praticados por bolsonaristas radicais como ataques de vandalismo no dia em que o presidente eleito foi diplomado, quando um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal e queimou ônibus e carros. E também a tentativa de atentado com uso de explosivo na véspera do Natal, perto do aeroporto de Brasília. O responsável por montar o explosivo, George Washington de Oliveira Souza, foi preso no mesmo dia. O caso está sendo tratado como terrorismo. Ao acolher o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, nesse contexto, a proibição temporária de circulação e porte de armas de fogo é essencial para evitar situações de violência armada e que, lamentavelmente, grupos extremistas financiados por empresários inescrupulosos, explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas, vem praticando fatos relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, quanto na lei que disciplina o combate ao terrorismo, inclusive punindo os atos preparatórios. A determinação do ministro foi encaminhada ao Ministério da Justiça e a todas as autoridades responsáveis pela segurança no Distrito Federal. Só a Polícia Federal vai mobilizar mais de 1.000 agentes para trabalhar no domingo. As forças de segurança pública vão ter um centro único de controle das ações. Todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal também vai estar nas ruas. A Polícia Rodoviária Federal fez hoje alguns ensaios perto de hotéis onde ficarão comitivas de chefes de Estado e autoridades estrangeiras. A PRF é a responsável pela escolta desses grupos. O acompanhamento das delegações internacionais e a fiscalização nas rodovias que dão acesso ao Distrito Federal vão contar também com a Força Nacional de Segurança. Boa noite. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, está proibido o porte de armas de fogo no Distrito Federal. Desde as 6 horas da tarde está assim. Caçadores, atiradores e colecionadores não podem circular armados. A decisão já está valendo e fica em vigor pelo menos até o dia 2 de janeiro. A ordem do Supremo Tribunal Federal atende a um pedido da equipe do presidente eleito Lula para manter a segurança durante a posse. Nosso repórter Pedro Teixeira tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na CNN. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o porte e transporte de armas
e munições aqui no Distrito Federal está suspenso pelos próximos dias. A medida começou a valer às 6 horas desta quarta-feira e segue valendo até a próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Determinação válida, inclusive, para as pessoas que têm o registro CACS, que serve para colecionadores, atiradores desportivos e também caçadores. Aqueles que desrespeitarem a decisão estarão cometendo crime de porte ilegal de arma em flagrante e podem ser presos pelas equipes de segurança aqui do Distrito Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, entre várias justificativas apresentadas na sua decisão, ele utilizou como exemplo os últimos acontecimentos aqui na capital federal, a tentativa de invasão à Polícia Federal no último dia 12 e também a tentativa de ataque à bomba ao aeroporto de Brasília no último final de semana. Ele também falou sobre os grupos que se organizam para praticar atos antidemocráticos aqui na capital federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, abre aspas, financiados por empresários inescrupulosos, explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas. Fecha aspas. Determinação esta, Márcio, que segundo o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, tem como objetivo aumentar a segurança aqui na capital federal, que recebe a posse no próximo domingo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília. É interessante que o Pedro trouxe a informação citando Flávio Dino, futuro ministro da Justiça. É interessante que do atual ministro da Justiça não se ouve uma palavra sobre todo esse clima de insegurança que cerca a capital federal. Não se ouve uma palavra de Anderson Torres sobre o clima possível de insegurança que pode acontecer em outras cidades do país no domingo, dia da posse de Lula. Não há comentários sendo feitos sobre essa questão, essa preocupação sobre os atuais responsáveis pela segurança do país. É necessário que o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, assuma essa posição e faça pedidos ao Supremo Tribunal Federal, coordene as forças de segurança. Aliás, Flávio Dino se manifestou no Twitter sobre a decisão de Alexandre de Moraes de proibir o porte de armas em Brasília até o dia 2 de janeiro. Ele escreveu, importante trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes que atendeu ao nosso pleito de suspensão temporária de porte de armas de fogo no DF, Distrito Federal, visando a mais segurança na posse do presidente Lula. Pessoas que eventualmente descumprirem serão presas em flagrante, escreveu Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça. O momento é delicado, a preocupação com a segurança na posse se impõe numa hora que é importante para a democracia brasileira. E, ao mesmo tempo, uma parte do país perde tempo com uma questão. Para onde o presidente Jair Bolsonaro vai viajar para não passar a faixa presidencial a Lula? Esse, pelo menos, seria o plano para não encontrar o presidente eleito na transmissão do cargo, concretizando, assim, a derrota de Bolsonaro nas eleições. O presidente negou à CNN que vai... Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, está proibido o porte de armas de fogo no Distrito Federal. Desde as 6 horas da tarde está assim. Caçadores, atiradores e colecionadores não podem circular armados. A decisão já está valendo e fica em vigor pelo menos até o dia 2 de janeiro. A ordem do Supremo Tribunal Federal atende a um pedido da equipe do presidente eleito Lula para manter a segurança durante a posse. Nosso repórter Pedro Teixeira tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na CNN. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o porte e transporte de armas
e munições aqui no Distrito Federal está suspenso pelos próximos dias. A medida começou a valer às 6 horas desta quarta-feira e segue valendo até a próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Determinação válida, inclusive, para as pessoas que têm o registro CACS, que serve para colecionadores, atiradores desportivos e também caçadores. Aqueles que desrespeitarem a decisão estarão cometendo crime de porte ilegal de arma em flagrante e podem ser presos pelas equipes de segurança aqui do Distrito Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, entre várias justificativas apresentadas na sua decisão, ele utilizou como exemplo os últimos acontecimentos aqui na capital federal, a tentativa de invasão à Polícia Federal no último dia 12 e também a tentativa de ataque à bomba ao aeroporto de Brasília no último final de semana. Ele também falou sobre os grupos que se organizam para praticar atos antidemocráticos aqui na capital federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, abre aspas, financiados por empresários inescrupulosos, explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas. Fecha aspas. Determinação esta, Márcio, que segundo o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, tem como objetivo aumentar a segurança aqui na capital federal, que recebe a posse no próximo domingo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília. É interessante que o Pedro trouxe a informação citando Flávio Dino, futuro ministro da Justiça. É interessante que do atual ministro da Justiça não se ouve uma palavra sobre todo esse clima de insegurança que cerca a capital federal. Não se ouve uma palavra de Anderson Torres sobre o clima possível de insegurança que pode acontecer em outras cidades do país no domingo, dia da posse de Lula. Não há comentários sendo feitos sobre essa questão, essa preocupação sobre os atuais responsáveis pela segurança do país. É necessário que o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, assuma essa posição e faça pedidos ao Supremo Tribunal Federal, coordene as forças de segurança. Aliás, Flávio Dino se manifestou no Twitter sobre a decisão de Alexandre de Moraes de proibir o porte de armas em Brasília até o dia 2 de janeiro. Ele escreveu, importante trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes que atendeu ao nosso pleito de suspensão temporária de porte de armas de fogo no DF, Distrito Federal, visando a mais segurança na posse do presidente Lula. Pessoas que eventualmente descumprirem serão presas em flagrante, escreveu Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos falando que a segurança é uma questão que preocupa a equipe responsável pela posse de Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo. Hoje, o governo Bolsonaro autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública. O Pedro Teixeira volta para explicar essa história para a gente, né, Pedro? Exatamente, Márcio. Seguimos falando de segurança, principalmente na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por conta disso, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional pela equipe de transição. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Vale desde ontem até a próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Foi uma medida assinada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, o Antônio Ramires Lourenço. Além da disponibilização da Força Nacional para a Segurança na posse do presidente eleito Lula, Márcio, o futuro ministro da Justiça pediu ao governador do Distrito Federal para que a esplanada dos ministérios, ela precisa ser fechada, segundo o futuro ministro da Justiça, a partir da próxima sexta-feira, para que as equipes de segurança possam fazer uma varredura na região da esplanada dos ministérios, onde todos os eventos da posse do presidente eleito Lula
vão acontecer. Ele pretende utilizar agentes da Polícia Federal e também agentes da Polícia Militar do Distrito Federal para que eles possam fazer uma varredura ali na região da esplanada dos ministérios para que, eventualmente, nenhum tipo de artefato explosivo, armamento ou munição possa ser colocado ali na região num plano de tentativa de ataque durante a posse do presidente eleito. Outra informação importante, serão 8.000 integrantes das forças de segurança, somando Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, além, como eu disse, da Força Nacional, trabalhando para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível no próximo domingo. Márcio. O porte de armas já está suspenso no Distrito Federal por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão vale até o dia 2 de janeiro e visa ampliar a segurança para a posse presidencial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu o pedido do futuro diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que descreveu uma escalada criminosa em Brasília nos últimos dias, dando como exemplo a reação à prisão do líder bolsonarista José Acácio Sereri Chavante, em que manifestantes tentaram invadir a sede da PF. O documento trata como ápice o plano de Jorge Washington de Oliveira Souza, que pretendia explodir uma bomba próximo ao aeroporto da cidade, com potencial para gerar um massacre de proporções jamais vistas no Brasil. Por isso, Moraes determinou a suspensão temporária de todas as espécies de porte de armas e munição, inclusive de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, até o dia 2 de janeiro no Distrito Federal. Quem desrespeitar a medida será preso em flagrante por porte ilegal de armas. A determinação não vale para membros das polícias e das Forças Armadas. A segurança da posse presidencial é um dos assuntos prioritários em Brasília esta semana. Hoje, a Polícia Federal informou que mais de 1.000 servidores vão trabalhar no evento. Em um comunicado, a APF afirmou que monitora os eventos adversos desde o fim do segundo turno das eleições e que, se for necessário, vai readequar o planejamento, podendo aumentar a proteção na cerimônia. A Força Nacional também vai participar de escoltas em apoio à Polícia Rodoviária Federal. A equipe de transição pediu ao governo federal o fechamento da esplanada dos ministérios a partir da próxima sexta-feira para realizar o rastreamento de bombas. Nesta terça, o Congresso Nacional realizou uma simulação da cerimônia de posse. O presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin são esperados na sede do parlamento a partir das 3 da tarde. O domingo será concorrido em Brasília. Pelo menos 2.000 pessoas foram convidadas para participar dos eventos oficiais. 53 delegações estrangeiras confirmaram presença. E o público estimado é de até 300.000 pessoas. A futura primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, divulgou um vídeo com uma simulação dos 2 palcos que estão sendo montados para receber os artistas que vão fazer shows ao longo do domingo. Nós vamos voltar a falar agora com a Lana Kahneman em Brasília e dessa vez sobre o reforço da segurança na posse do Lula, né? Quais foram as novas medidas anunciadas hoje, Lana? Kalinka, hoje foi um dia bem mais tranquilo aqui na capital federal, né? Sem nenhum incidente. Na última semana foram pelo menos 4 incidentes em que a polícia do Distrito Federal foi acionada para checar a ameaça de bomba. Hoje dia tranquilo, leve aqui em Brasília e 2 medidas, como você disse, para reforçar a segurança. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional, que vai ajudar a Polícia Federal no dia da posse, e também o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o porte de armas no Distrito Federal, já está valendo desde às 6 da tarde e vai continuar assim suspenso o porte de armas no DF até o dia 2 de janeiro. Vamos ver na reportagem do Valtênio de Oliveira? As ruas de Brasília já estão cheias de agentes por todos os lados. Foi o começo do treinamento para a posse no domingo. O plano de segurança é o maior da história recente da República. O ponto central é a esplanada dos ministérios, onde o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin devem desfilar em um carro, que pode ser aberto ou blindado. Uma decisão que só será tomada em cima da hora. O espaço aéreo será restrito desde a véspera. No alto dos prédios serão colocados atiradores de elite e a base aérea de Anápolis, a 130 quilômetros de Brasília, estará de prontidão com caças F-5 e 2 jatos Gripen. Se acionados, levam no máximo 10 minutos para chegar ao local do evento. Mais de 40 chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros já confirmaram presença.
A Polícia Federal destacou 1.000 agentes para garantir a segurança do novo presidente e dos convidados. Além disso, o governador do Distrito Federal autorizou o uso de todo o efetivo da PM e da Polícia Civil, mais de 2.000 homens, e o ministro da Justiça anunciou o reforço de soldados da Força Nacional de Segurança. Várias barreiras serão montadas na esplanada com detectores de metal e cães farejadores. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, o porte de armas de fogo está proibido aqui no Distrito Federal de hoje até o dia 2 de janeiro. Quando o esquema de segurança começará a ser desmontado. A medida foi tomada a pedido da equipe de transição do governo Lula. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão divulgou uma nota demonstrando preocupação com os atos de violência por parte de grupos insatisfeitos com o resultado das eleições. A ABET diz que espera que autoridades garantam a segurança e a integridade física de todos, em especial da imprensa brasileira e estrangeira, na cobertura da posse do novo presidente da República. E antes de encerrar essa participação aqui de Brasília, hoje o Jornal da Band também conversou com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre esse novo momento, o novo governo. Ele fica até setembro de 23 no cargo e, nas palavras de Aras, o clima é de pacificar o ambiente sem caça às bruxas. De volta ao estúdio. Obrigado, Lana. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, cumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal e entregou uma arma à Polícia Federal. Na véspera do segundo turno da eleição para presidente, a deputada sacou uma pistola e perseguiu um homem depois de uma discussão na região dos Jardins, em São Paulo. A deputada alega que agiu em legítima defesa. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que suspendesse o porte e ordenasse a apreensão da arma da deputada. A deputada Carla Zambelli entregou sua arma à Polícia Federal 7 dias depois da determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Você lembra? Na véspera do segundo turno da eleição deste ano, a deputada sacou a arma e perseguiu um homem em São Paulo. A arma de Carla Zambelli foi entregue à Polícia Federal na última terça-feira. A entrega foi feita por meio da irmã dela, Paula Zambelli. Foram entregues à Polícia Federal uma pistola 9mm de cor preta e também um carregador com 12 munições. Essa entrega foi feita após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que acatou um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para que ela entregasse a arma. Esse pedido da PGR diz respeito ao episódio das vésperas do segundo turno das eleições deste ano, quando a parlamentar foi flagrada correndo atrás de um homem negro, um jornalista militante favorável ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com a arma em punho. Na ocasião, inclusive, ela disse que tomou essa medida para defender a honra. Ela, inclusive, chegou a dizer que tinha sido empurrada antes de sacar a arma, mas vídeos das pessoas que estavam em volta vendo a confusão desmentiram essa versão. Na decisão lá do dia 19 de dezembro, Gilmar Mendes também suspendeu o porte de armas da parlamentar, que não estava no Brasil e não pôde cumprir com o prazo de 48 horas estipulado pelo ministro. Com isso, ela entregou a arma, já que se não cumprisse com essa determinação, poderia ser presa. Por meio da assessoria de imprensa, a parlamentar alegou que fez a entrega de forma voluntária e disse que recorreu da decisão, já que o porte de armas é fundamental para a proteção dela, já que, segundo a assessoria, ela tem sofrido diversos ataques e também ameaças constantemente. A Polícia Federal concluiu o inquérito que investigou o presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime, por ter divulgado mentiras sobre o uso de máscaras e a vacina anti-Covid. No relatório final enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a PF afirmou que Bolsonaro estimulou as pessoas a não usar máscara na pandemia e que, durante uma transmissão na internet, praticou um delito de contravenção ao associar falsamente a vacina anti-Covid ao risco de contrair o vírus da AIDS. Uma mentira absurda. Segundo a Polícia Federal, no caso das máscaras, Bolsonaro teria disseminado desinformação e provocado um verdadeiro desestímulo do uso da proteção de forma consciente, direta e voluntária.
Ainda segundo a PF, no caso da vacina, Bolsonaro causou verdadeiro potencial de provocar alarma e atentou contra a paz pública. Incitação ao crime prevê pena de 3 a 6 meses de prisão e o delito de contravenção prevê pagamento de multa. A delegada Lorena Lima Nascimento afirmou que Bolsonaro foi intimado a marcar depoimento. Mas, como não houve uma resposta, a PF considerou que ele exerceu o direito de permanecer em silêncio. O Ministério Público ainda precisa decidir se vai oferecer denúncia, se vai pedir o aprofundamento das investigações ou se vai arquivar o caso. Bolsonaro vai perder o foro no STF assim que deixar a presidência. Caberá então ao ministro Alexandre de Moraes decidir qual instância da Justiça ficará responsável pelo caso. Um rápido intervalo comercial e você vai ver a seguir. A Polícia Federal conclui que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes quando divulgou fake news sobre a Covid-19 e sobre as vacinas que garantem a imunidade contra o novo coronavírus. CNN Prime Time volta em instantes. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar informações falsas sobre a Covid-19. O presidente chegou a ser notificado para prestar depoimento, mas não respondeu. O repórter Pedro Teixeira tem os detalhes. Exatamente, Márcio. A Polícia Federal encaminhou o relatório ao ministro Alexandre de Moraes no último dia 22 de dezembro, apontando que Bolsonaro cometeu as infrações de atentar contra a paz pública e incitar a prática de crime. Como você disse, a corporação tentou colher depoimento do presidente Bolsonaro sobre os assuntos apontados no inquérito, mas o presidente não compareceu à audiência. Mas, segundo a Polícia Federal, o fato de não ter ouvido o presidente Bolsonaro não comprometeu as apurações. Fatos que foram apurados pela Polícia Federal. Uma transmissão pelas redes sociais em outubro do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro disse que relatórios do governo do Reino Unido teriam mostrado que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 teriam desenvolvido AIDS. Numa outra transmissão, também pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou, citando um suposto estudo atribuído ao imunologista Anthony Fauci, que, abre aspas, a maioria das vítimas de gripe espanhola não morreu de gripe espanhola, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscaras, fecha aspas. Na época, a máscara era obrigatória em todas as áreas públicas no Brasil. Bom, a live foi excluída no YouTube, no Instagram e também no Facebook por violar as diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19 das plataformas. Além de Bolsonaro, a PF também atribuiu crimes ao ajudante de ordem presidencial, o tenente-coronel Mauro Cid, apontando ele como responsável pela produção do material divulgado na live. Márcio. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirma que o presidente Jair Bolsonaro divulgou notícias falsas e cometeu 2 crimes ao associar a vacina contra a Covid-19 ao vírus da AIDS no fim do ano passado. Bolsonaro também defendeu o fim do uso da máscara quando era obrigatório. A Polícia Federal investigou a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma transmissão feita por Jair Bolsonaro ao vivo pela internet em outubro do ano passado. Na ocasião, o presidente associou a vacina contra a Covid-19 ao vírus HIV, o que é mentira. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Na mesma live, Bolsonaro fez uma associação sem apresentar provas, que a maioria das vítimas de gripe espanhola não teria morrido da doença, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara. No início do século XIX, 50 milhões de pessoas morreram em decorrência da doença. Para a polícia, a fala do presidente incentivou a população a deixar de usar máscaras. Bolsonaro foi considerado culpado pela Polícia Federal por falsidade nas 2 acusações. A primeira por provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar ato capaz de produzir pânico ou tumulto.
e a segunda por incitação ao crime contra o uso da proteção facial, já que na época o uso era obrigatório e previsto em lei. O inquérito da Polícia Federal foi concluído sem ouvir o presidente Jair Bolsonaro. No relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal, a PF diz que intimou Bolsonaro tanto via Advocacia Geral da União quanto pelo seu gabinete na presidência para prestar informações no caso. Bolsonaro, no entanto, não respondeu à intimação no prazo e os agentes consideraram que o presidente optou por ficar em silêncio. Deixar o país nesta quarta-feira. O presidente recebeu hoje alguns aliados no Palácio da Alvorada e também negou que fará uma reunião de despedida com ministros e assessores mais próximos. Vamos voltar a Brasília para conversar agora com o nosso repórter Leandro Magalhães. Leandro, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Márcio, ao longo do dia o presidente Jair Bolsonaro recebeu aliados aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Aliados em tom de saudosismo, digamos assim. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro ontem, Márcio, à noite, por volta das 9h30 da noite, e perguntei para ele sobre essa reunião de despedida e também sobre essa possível viagem aos Estados Unidos, à Flórida. E o presidente Jair Bolsonaro negou, disse que não estava planejando nenhuma reunião de despedida com ministros e vários assessores ligados a ele. Hoje a gente viu vários ministros, alguns ministros e também aliados chegando aqui ao Palácio da Alvorada. Agora há pouco, por sinal, o filho dele, Flávio Bolsonaro, chegou aqui ao Palácio. O presidente também negou que iria viajar hoje, quarta-feira, para os Estados Unidos. No entanto, Márcio, o presidente ele não confirmou à CNN que iria viajar aos Estados Unidos ou a outro país em uma outra data. Há possibilidade? Há possibilidade. Isso ficou evidente em uma publicação do Diário Oficial hoje pela manhã, em que o ministro-general Augusto Heleno ele publicou um despacho autorizando uma militar a viajar para Miami, nos Estados Unidos, para cuidar, digamos assim, na segurança de familiares do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma possibilidade. Bem, ao longo do dia o presidente recebeu a visita desses aliados e vários apoiadores estavam em frente aqui ao Palácio da Alvorada tentando ver o presidente, que não compareceu para a cerimônia da bandeira que acontece todos os dias às 6h da tarde. Eu volto ao estúdio, Márcio. Obrigado, Leandro Magalhães, que falou com a gente ao vivo de Brasília, destacando um pouco essa nota do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que deu inclusive a data que essa sargento da Força Aérea Brasileira estará viajando para a cidade de Miami entre os dias 28, hoje, e 29 de dezembro de 2022 para compor a equipe de segurança de familiar do senhor presidente da República. É o que diz a nota, assinada, como bem disse o nosso repórter lá em Brasília, Leandro Magalhães, assinada pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O momento é delicado, a preocupação com a segurança na posse se impõe numa hora que é importante para a democracia brasileira. E, ao mesmo tempo, uma parte do país perde tempo com uma questão: para onde o presidente Jair Bolsonaro vai viajar para não passar a faixa presidencial a Lula? Esse, pelo menos, seria o plano para não encontrar o presidente eleito na transmissão do cargo, concretizando assim a derrota de Bolsonaro nas eleições. O presidente negou à CNN que vai deixar o país nesta quarta-feira. O presidente recebeu hoje alguns aliados no Palácio da Alvorada e também negou que fará uma reunião de despedida com ministros e assessores mais próximos. Vamos voltar a Brasília para conversar agora com o nosso repórter Leandro Magalhães. Leandro, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Márcio, ao longo do dia o presidente Jair Bolsonaro recebeu aliados aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Aliados em tom de saudosismo, digamos assim. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro ontem, Márcio, à noite, por volta das 9h30 da noite, e perguntei para ele sobre essa reunião de despedida e também sobre essa possível viagem aos Estados Unidos, à Flórida. E o presidente Jair Bolsonaro negou, disse que não
estava planejando nenhuma reunião de despedida com ministros e vários assessores, né, ligados a ele. Hoje a gente viu vários ministros, alguns ministros e também aliados chegando aqui ao Palácio da Alvorada. Agora há pouco, por sinal, o filho dele, Flávio Bolsonaro, chegou aqui ao Palácio. O presidente também negou que iria viajar hoje, quarta-feira, para os Estados Unidos. No entanto, Márcio, o presidente ele não confirmou à CNN que iria viajar aos Estados Unidos ou a outro país em uma outra data. Há possibilidade? Há possibilidade. Isso ficou evidente em uma publicação do Diário Oficial hoje pela manhã, em que o ministro general Augusto Heleno ele publicou um despacho autorizando uma militar a viajar para Miami, nos Estados Unidos, para cuidar, digamos assim, na segurança de familiares do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma possibilidade. Bem, ao longo do dia o presidente recebeu a visita desses aliados e vários apoiadores estavam em frente aqui ao Palácio da Alvorada tentando ver o presidente, que não compareceu para a cerimônia da bandeira, que acontece todos os dias às 6 horas da tarde. Eu volto ao estúdio. Márcio. Obrigado, Leandro Magalhães, que falou com a gente ao vivo de Brasília, destacando um pouco essa nota do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que deu inclusive a data que essa sargento da Força Aérea Brasileira estará viajando para a cidade de Miami entre os dias 28, hoje, e 29 de dezembro de 2022 para compor a equipe de segurança de familiar do senhor presidente da República. É o que diz a nota assinada, como bem disse o nosso repórter lá em Brasília, Leandro Magalhães, assinada pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O presidente Jair Bolsonaro não deve passar a faixa presidencial ao seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Embora essa não seja uma exigência legal, o ato tem um forte valor simbólico. Sinaliza a transição que nos regimes democráticos acontece, ou deveria acontecer, sem sobressaltos de um mandatário para o outro. Há 20 anos, Fernando Henrique Cardoso passava a faixa presidencial para Lula, um ato carregado de simbolismo. Era a garantia da continuidade da democracia conquistada a duras penas depois da ditadura militar. Embora a faixa presidencial tenha sido instituída em 1910, no governo de Hermes da Fonseca, a transição do cargo mais alto da República nem sempre teve a participação de quem estava deixando o poder. Em 1894, Floriano Peixoto se recusou a participar da posse de Prudente de Moraes, porque era contra ter um civil na presidência. Afonso Pena morreu antes de terminar o mandato e não passou a faixa para Nilo Peçanha. Getúlio Vargas se suicidou, simbolicamente enterrou a democracia. O general Costa e Silva, segundo presidente dos anos de chumbo, morreu vítima de um AVC. O também general João Figueiredo, último militar a governar o país, se recusou a passar a faixa para José Sarney, um civil. Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff sofreram impeachment. Faltando poucos dias para Lula assumir o terceiro mandato, ainda pairam dúvidas sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse. Não há confirmação se ele passará a faixa presidencial, um gesto que seria importante num momento de grande divisão no país. Ao agir dessa forma, ele quer desqualificar o processo eleitoral de outubro e jogar água no moinho de alguns dos seus fanáticos seguidores, não de todos, e muito menos dos 49,1% que votaram nele e no dia 30 de outubro. A grande parte não votou nele, mas votou contra o PT. Um despacho do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, liberou o afastamento de uma sargento, membro da segurança pessoal da presidência, para acompanhar oficialmente a família Bolsonaro durante uma viagem que terá como destino a Flórida, nos Estados Unidos. A viagem está prevista para ser feita em uma aeronave da FAB e bancada com o dinheiro público. Na opinião do grupo jurídico Prerrogativas, formado por advogados e juristas, uma ação ilegal.
o governo Bolsonaro sempre misturou a coisa pública com a coisa privada, né? Nós sabemos que viagens em aviões presidenciais não são privilégios, são prerrogativas, e como tal tem que ter relação direta com um determinado e específico fim, né? Nós vamos pedir para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tome as medidas necessárias, mediante uma representação, para buscar, enfim, alguma explicação que eventualmente ampare a decisão do Jair Bolsonaro. Para além disso, nós estamos estudando uma medida, enfim, que nós pretendemos levar diretamente também ao Supremo Tribunal Federal. A ausência de Jair Bolsonaro na posse de Lula pode ser o último ataque de quem sempre demonstrou pouco apreço pela democracia. O Bolsonaro construiu um campo discursivo, que é como se fosse uma casa. E esse campo discursivo limita a ação dele. Porque no campo discursivo que ele preparou, não tem lugar para uma aceitação respeitosa do resultado das urnas, até porque ele sempre se colocou como anti-establishment, alguém que não respeita o sistema político, o sistema eleitoral brasileiro, que não vê valor nisso. Mas o mistério ainda ronda a posse. Quem vai passar a faixa presidencial a Lula na rampa do Planalto? Por tradição, seria o presidente Jair Bolsonaro. Mas tudo indica que no domingo ele já estará fora do país. Nessa madrugada, a equipe de jornalismo da Band registrou com exclusividade a decolagem de um avião da FAB com destino ao estado americano da Flórida. A bordo, uma equipe do primeiro escalão da presidência que foi preparar a chegada de Bolsonaro aos Estados Unidos. A previsão é que ele embarque até sexta-feira. Ainda não se sabe se a mulher Michele vai acompanhá-lo na viagem. Hamilton Mourão estará no Brasil e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, já se disponibilizaram a colocar a faixa em Lula. A alternativa que ganha força é que pessoas representativas do povo façam a entrega simbólica, podendo ser inclusive uma criança. A decisão ficará a cargo da equipe de transição, com participação da futura primeira-dama, Janja, responsável pelo cerimonial da posse.